Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo. Quem está chegando agora, curta o canal, clica no sininho, curta, não curta, mas pelo menos se mexa e faça com que o nosso canal cresça cada vez mais. Bom, conforme eu falei no vídeo anterior, a gente parte para um novo assunto agora, relacionado ainda às perspectivas de pensamentos. E esse novo assunto está relacionado aos mediadores da coroa divina, que são os orixás. Quando a gente fala de orixás, existem várias maneiras de se entender o que representa os orixás na religião umbandista ou nas religiões afrodescendentes. Os orixás são originários da religião afrodescendente e a Umbanda trouxe esse ensinamento, esta virtude energética que eles representam para dentro da religião. E uma história rapidinha em relação aos orixás. Quando se deu o movimento da escravidão, onde vários navios chegaram ao Brasil com escravos negros, principalmente vindos da África, muitos traziam a sua cultura religiosa, e dentro dessa diversidade de culturas religiosas que existe na África, muitos cultuavam orixás diferentes. Então alguns grupos cultuavam Oxum, outros grupos Iemanjá, outros grupos Nanã, outros grupos Iansã, enfim, eles não cultuavam diretamente os orixás, todos os orixás, as 7 linhas dos orixás, enfim, cada grupo tinha a sua maneira de cultuar os orixás. E nessa diversidade de vários escravos, de várias pessoas que chegaram, e quando eles eram comprados pelos donos das fazendas, eram grupos diversos, e dentro desses grupos essa diversidade religiosa também se fez ali dentro desse agrupamento de escravos. E como eles queriam cultuar a sua religião, cultuar os seus orixás, e para que não fizessem isso individualmente, então eles resolveram cada um cultuar o seu orixá, mas de uma forma coletiva, juntos. Então aqueles grupos que cultuavam Iemanjá, eles faziam o culto a Iemanjá, os que cultuavam Iansã, mas faziam isso juntos para que pudessem receber essa força de uma forma coletiva. E por isso se deu a questão das 7 linhas dos orixás, não somente 7 linhas de orixás, mas enfim, é por isso que se deu essa diversidade de orixás, e a Umbanda foi, através desse movimento, trazendo a questão dos orixás para a questão umbandista também. A questão das 7 linhas do orixás, ela é um pouco mais complexa, e acredito que a gente pode abordar isso em outros vídeos, quando nós fizermos uma série falando dos orixás. Aí eu abordo essa questão das 7 linhas, porque muita gente pensa que as 7 linhas de orixás, ela está simplesmente relacionada aos 7 orixás principais que falam. Não são os 7 orixás principais, mas todo mundo diz que são os 7 orixás principais, que seria Oxalá, Oxóssi, Ogum, Iansã, Iemanjá, Oxum, Xangô. Acho que eu não esqueci de nenhum. Bom, enfim, acredito que eu não esqueci de nenhum. São esses 7 orixás, que seriam os orixás das 7 linhas de Umbanda. Mas não é tão simples assim. A gente aborda num outro vídeo para que fique um pouco mais clara essa questão dos orixás e das 7 linhas de Umbanda, onde Nanã, Obaluaê, Ossan, Oxumaré, onde esses orixás vão se encaixar dentro dessa questão das 7 linhas dos orixás. E Exu também. Mas vamos ao assunto, que é o assunto do qual nós nos propusemos a fazer, seguindo aquela temática da questão perspectivas androgônicas, cosmogônicas ou mesogônicas e teogônicas, falando especificamente dos mediadores da coroa divina, que são os orixás.
tá? Na questão das perspectivas, vamos abordar primeiro a perspectiva androgônica, que é aquela perspectiva a qual as pessoas que têm esse tipo de pensamento não têm não acreditam na questão espiritual, ou ouvem falar, mas acham que isso não existe, enfim, não tem essa crença espiritual como nós umbandistas temos. Mas vamos abordar qual é o tipo de pensamento dessa perspectiva androgônica, tá? Então, nessa perspectiva androgônica, essas pessoas somente pode acontecer de ter um contato com a questão dos mitos, das histórias dos orixás, tá? A mitologia dos orixás. E isso para eles realmente são mitos, como para nós também são, para nós, da nossa casa, também são mitos, mas existem vários irmãos praticantes de umbandas de formas diferentes, ou até mesmo candomblé, que trazem essa mitologia como uma coisa bem enraizada e uma questão que realmente aconteceu com os orixás. Então, essa perspectiva androgônica, pelas pessoas que fazem parte dessa perspectiva terem um pensamento, uma percepção de um antropoformismo. O que seria um antropoformismo? Seria uma questão de dar formas às coisas e não compreendem aquilo que não tem forma. Então, para dar forma às coisas, então eles tratam algumas vezes os orixás como pessoas, como seres que viveram. Então esse antropoformismo, eles dão essa forma. E aí a questão da mitologia dos orixás, ela entra muito forte nessa questão dessa perspectiva androgônica, tá? Porque são histórias interessantes sobre seres que viveram na Terra, sobre suas virtudes, seus defeitos. Então eles veem essa questão dos orixás como seres que viveram, tiveram defeitos, tiveram virtudes, e abordam dessa maneira a questão dos orixás. Então esse entendimento de perspectiva androgônica para essa questão dos mediadores da coroa divina, os orixás, está baseado no antropoformismo, dar forma a esses seres, a essas potestades, como seres que viveram, que tiveram uma passagem encarnados na Terra. Então essa é a perspectiva androgônica desse assunto. Certo? Então esse é o primeiro vídeo da série. Pretendo gravar mais um ou dois dessa série para depois nós entrarmos em outro assunto também tratando dessas perspectivas. Então a perspectiva androgônica vai neste primeiro vídeo da série dos mediadores da coroa divina. Até o próximo.